Rei dos poderoso Deus, Tu és santo, poderoso Deus, Tu és santo, poderoso Deus. Céu e terra se encontram alinhados no seu plano, o universo estremece, o leão ruge no trono. Céu e terra se encontram alinhados no seu plano, o universo estremece, o leão ruge no trono. Céu e terra se encontram alinhados no seu plano, o universo estremece, o leão ruge no trono. E toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Aleluia, Deus. Santo, 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 santo. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, Senhor. Entre Rei dos Reis, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai, portais eternos,
para que entre o Rei, para que entre o Rei da glória. Ele é o Rei da glória, é o Rei da glória. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo. Nós te adoramos, Senhor. Nós contemplamos a tua face. Nós nos rendemos, Senhor Jesus, que o Senhor nos ensina.
igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E quando vocês se reunirem e estiverem juntos, tragam salmos, hinos, cânticos espirituais, profecias. Tragam ao Senhor. Tragam ao Senhor. Quando vocês se reunirem em meu nome, tragam ao Senhor. Tragam ao Senhor. Eu não sei se você se prepara para estar diante do Senhor, prestando culto a Ele. A reunião da igreja não é para a gente assistir ou estar no culto. É para nós cultuarmos ao Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O culto é todo direcionado para Ele. Ele é o centro da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa vida, dos nossos dias. É o Senhor. Então eu quero te convidar a cantar ao Senhor, Além do Rio Azul. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá
se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Verá mais noite ali não haverá, nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, Aleluia, aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. A Paulinha vai estar louvando ao Senhor agora pela manhã. Me lança de pai, sou tua criança. O mundo não pode roubar minha infância. O meu louvor exala esperança. Não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar. O mundo ataca minha mente, pra que não resgate a minha esperança? O inimigo quer tirar de mim a minha inocência, o meu jardim. Ele não quer que eu me arrependa, pra que eu não volte à inocência. Voltei, para os seus braços voltei. Me humilhei e o teu amor
sarou minha terra, me restaurou, voltei. Para os teus braços voltei. Me lanço a ti, Pai, sou tua criança. O mundo não pode roubar minha infância. O meu louvor exala esperança. Não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar. O mundo ataca minha mente pra que eu não resgate a minha esperança. O inimigo quer tirar de mim a minha inocência, o meu jardim. Ele não quer que eu me arrependa, pra que eu não volte à inocência. Voltei, para os seus braços voltei. Me humilhei e o teu amor sarou minha terra, me restaurou. Voltei, para os teus braços voltei. Me lança a ti, Pai, sou tua criança. O mundo não pode roubar minha infância. O meu louvor exala esperança. Não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estar entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas. E para esse momento de dízimos e oferta, eu queria convidar a Carla para cantar uma canção. Nesse momento que nós vamos estar entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, adore ao Senhor. Paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor? Desprezando. Pera. Só um momento, irmãos. Cantar e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, faz-me vencedor. A face adorada de Jesus verei.
pode a noite escurecer, nos servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada. Vamos ficar em pé para dizer: a face adorada do nosso Deus nós veremos um dia, amém? Na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia. Amém. Pode se assentar, irmãos. Alguns irmãos aí não sabiam, nós não conseguimos viajar, né? Nós chegamos a estar ali no aeroporto, mas por questões de documento, nós tínhamos uma informação e a empresa, a companhia aérea, não permitiu que as meninas voassem só com a residência. Então nós ficamos aqui, não foi pegadinha, tá? Não foi pegadinha. Mas sexta-feira, tinha muita gente, voltou o culto aqui sexta-feira, tá? Estava vazia, mais vazia. Tá? Não foi pegadinha para pegar os irmãos de surpresa não, mas pegamos. Tá? Teve gente que não veio, hein? Mas graças a Deus está tudo bem. Estamos aí aguardando para ver o que fazemos depois. E tivemos que adiar essa férias que íamos ter. Mas graças a Deus que estamos aqui, né? Tivemos aqui na sexta-feira com o nosso irmão Marcelo ministrando a palavra, trazendo o estudo para a igreja. E hoje também vamos estar aqui com o nosso irmão, nosso pastor, missionário Vitor ali do Porto, que vai estar ministrando a palavra e também vai estar ministrando conosco a ceia. Amém? E vamos estar aqui hoje celebrando o Senhor com alegria. E é o nosso desejo, celebrar o Senhor sempre com alegria. Mesmo quando as coisas não correm de acordo com aquilo que queríamos, de acordo com aquilo que pensávamos, nós temos que continuar celebrando o Senhor. Amém? Deixamos aqui alguns avisos da semana. Terça-feira, nós temos o nosso culto de oração às 20h30. Sexta-feira, culto de ensino às 20h30. E temos, já foi liberada a agenda para visita e gabinete, para orientação pastoral. Nós vamos estar atendendo na quarta-feira aqui na igreja. Os irmãos têm que marcar previamente.
a minha esposa e secretária, né, que cuida disso aí da agenda. Eu não sei como é que está para essa semana, já sei, quarta-feira a gente está com os meninos, né, que vão casar, e na quinta-feira nós temos uma visita, mas os irmãos que quiserem visita, que quiserem ter um tempo no gabinete, na quarta-feira dá para atender até 2 pessoas ou 2 famílias, porque o atendimento não é muito longo. Vamos estar aqui a partir das 8 até as 10, das 20 até as 22. Então nós temos um tempo aí para atender os irmãos. Amém? E na quinta-feira nós vamos fazer uma visita ou 2, de acordo com a distância e com o lugar. Mas é tudo aqui com essa senhora que vocês conhecem, que é minha esposa, que é minha secretária também, e minha companheira aí de batalha. Amém? Então é só agendar, só marcar que nós vamos estar com os irmãos. No sábado, é a inauguração da igreja de Macedo Cavaleiro. Nós vamos estar ali com os irmãos. Nós pretendemos subir no finalzinho da tarde, vai estar em Macedo. Macedo dá 1h30 daqui, mais ou menos. Não é longe. Demora um pouquinho mais, que é só subida. Mas é aqui bem pertinho. E nós precisamos estar ali com os irmãos. Olha só, tem irmãos que queiram ir e que podem ir. Nós temos alguns jovens que gostariam de ir e a gente não tem carro para todos. Os irmãos que estiverem disponíveis, fale com a gente, que quiserem estar ali, quiserem fazer o nosso carro já vai cheio, então não temos vaga. Os irmãos, você fica fazendo filho, isso que dá, tinha uma vaga pelo menos. Aí a Maria ocupou essa uma vaga agora. Os irmãos que puderem ir, que tiverem vaga no carro, entendeu? O Vitor lá está querendo ir, ó, ele falou que quer ir. Tem mais irmãos, mais jovens que querem estar ali conosco. Então os irmãos que forem, que puderem dar boleia para 1, 2, digam aí, só um está falando ali no grupo da igreja, para a gente poder estar organizando isso. Sábado, que hora que é, filho? É 19 horas lá, né? É 19 horas lá. Começa lá às 19 horas, então a gente pretende sair daqui pelo menos às 17 horas, para subir com calma, chegar lá mais cedo um pouquinho. Eu não conheço lá o lugar, ainda não tive lá. Já está funcionando há alguns meses, mas a inauguração oficial vai ser agora. Então, conto com a presença dos irmãos e com o apoio ali, para nós estarmos apoiando ali a nossa igreja Oi? 18h30, então. 16 horas? Vamos sair cedo mesmo. Eu gosto de sair cedo. Então, vamos sair às 16 horas, conhecer a cidade, pagar um gelado, tomar um gelado lá. Entendeu? Então, vamos estar nos organizando durante a semana. E no domingo, nós teremos o nosso culto aqui, normal, às 9h30 da manhã. E hoje à noite, nós teremos o culto dos jovens. E estaremos aqui à noite com os jovens e vamos celebrar também a ceia do Senhor. Nós havíamos desmarcado, mas como não viajamos, vamos estar aqui com os jovens. Sei que tem alguns irmãos também, por questão de trabalho, que vão estar aqui à noite para celebrar a ceia, para estar conosco. Não há mais avisos, né? Tem mais algum aviso, irmãos? Não? Vamos chamar aqui as crianças, vamos orar pelas crianças. Vamos orar pelas nossas crianças. Amém? Tem alguma criança que quer orar? Quer orar, João? Não? Quer? Não tem nenhuma criança corajosa aí para orar, não? Então vamos orar. Vamos colocar a vida dos nossos pequeninos diante do Senhor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por podermos estar aqui na tua igreja nesta manhã. Deus, neste momento nós queremos apresentar diante do Senhor a vida de cada um desses pequeninos, Pai. Que o Senhor tome nas tuas mãos, que o Senhor possa estar com eles, Deus, abençoando, guardando, livrando de todo mal.
Deus, a nossa oração é que eles cresçam como crescia o Senhor Jesus, em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Que o Senhor possa falar ao coração deles já nessa tenra idade, que eles possam conhecer o Senhor e ser conhecidos do Senhor, Pai. Que eles cresçam, ó Deus querido, para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Deus, toma, Senhor, este tempo que eles vão estar ali, naquela sala, ó Deus querido, com os professores, ouvindo da palavra de Deus, ouvindo, ó Deus querido, do Teu Evangelho, Pai. Que eles possam, ó Deus querido, crescer e aprender a Tua palavra a cada dia. Ser com os professores, ser com cada irmão, ó Pai, cada irmã que está ali, ó Deus, abençoando, guardando, Deus querido, e dando sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos chamar aqui o missionário Vitor, trazer a palavra nessa manhã. Amém. Você que quer abençoar, estenda a sua mão para cá. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê graça e entendimento na sua palavra. Que o Senhor possa usar poderosamente o teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos, vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus? Abra em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1. Glória a Deus. Os irmãos estão procurando. Amém? Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: Irmãos, quando estive com vocês, anunciei-lhes o mistério de Deus. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor em que estive com vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos poderes desta época, que são reduzidas a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta, e Deus predeterminou desde a eternidade para a sua glória. Nenhum dos poderes deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui, nessa manhã. Eu, quando estava vindo no caminho, vinha lembrando como a igreja de Penafiel é uma igreja importante para a minha família. Maria fez mês passado 3 anos de idade, dia 24 de junho, e precisamente, há 3 anos atrás, no segundo dia de vida de Maria, ela foi diagnosticada com uma infecção generalizada. E nós éramos aqui membros da igreja de Penafiel, estávamos aqui nessa igreja, e essa igreja orou pela Maria, no momento mais turbulento, mais negro da minha vida, da minha família, da de Carla, da Maria. Essa igreja esteve comigo em oração, e eu fico muito feliz toda vez que venho aqui em Penafiel, toda vez que venho aqui nessa igreja. Ainda quando estávamos aqui, ainda era lá em cima a igreja, depois mudou para cá, e nós, toda vez que vemos aqui, vemos como Deus é bondoso com essa comunidade. Vemos pessoas novas, vemos aqueles que já estão aqui há mais tempo, e Deus vem derramando graça sobre essa igreja. Ouvimos só coisas boas, que Deus tem operado, coisas grandes, tem tido cultos maravilhosos, e o Espírito Santo tem se feito presente aqui no vosso meio. Então eu fico muito feliz de estar aqui. Irmãos, hoje é culto de Santa Ceia, e eu estava também no batismo, E no batismo eu disse, só existem 2 sacramentos que Jesus deixou para nós: o batismo nas águas e a Santa Ceia.
Não existe mais nada além disso. Os únicos sacramentos que Jesus deixou foram esses dois. Existem ordenanças, existem mandamentos, mas sacramentos de Jesus é batismo nas águas e a Santa Ceia. Nós se batizamos porque Jesus se batizou. E nós ceiamos porque Jesus também ceiou. Né? Então, eu fico muito feliz. É o culto que eu mais gosto, sem sombra de dúvida. Nós somos pentecostais e temos muitos cultos. Temos cultos do renovo, culto de oração, culto de profecia, temos culto de celebração. Mas nenhum culto, pelo menos para mim, é mais importante, mais gostoso de estar do que a Santa Ceia do Senhor. É quando a gente parte o pão, é quando estamos em comunhão, é quando nós simplesmente relembramos a grandeza do amor de Deus por nós. A abertura desse culto foi lido Romanos capítulo 8, do verso 37 ao 39, e é muito interessante porque Paulo inicia dizendo, né, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Essas coisas é a morte, é a perseguição, é as potestades, os principados. Nada disso, irmãos, consegue de fato nos separar do amor de Deus. Porque o que Paulo está dizendo aos romanos é que nós estávamos distantes de Deus, éramos inimigos de Deus. Mas Jesus, com sua morte, nos reconciliou novamente com Deus. Então, o diabo não tem poder sobre nós. Satanás não tem poder sobre nós. O inferno não tem poder sobre nós. Tem crentes que às vezes ainda vivem com medo. Não, então, olha, tem isso, aquilo. Não, irmão, o diabo não tem poder sobre nós, porque Cristo venceu a morte, venceu o pecado e reina para todo sempre. Ele não é capaz de nos separar do amor de Deus, porque esse amor está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é nesse contexto em que esse texto que lemos, e é exatamente nesse contexto que Paulo está escrevendo aos Coríntios, porque Coríntios estava envolvido em muitas filosofias. A igreja de Coríntios estava se perdendo, basicamente, a essência do Evangelho. Nós, lá na igreja do Porto, estamos agora entrando na primeira carta aos Coríntios. Estudamos quase todas as cartas de Paulo. Estamos agora entrando na carta de 1 Coríntios. Ainda estamos no capítulo 1, irmãos. Faz 3 quinta-feiras. E Deus tem falado grandemente. E eu, quando o pastor Richard falou comigo, quinta-feira passada, falamos sobre capítulo 1, do verso 18, até o verso, do verso 18 até o verso 25, mas me veio à mente falar exatamente do capítulo 2 de 1 Coríntios. Porque o capítulo 2 de 1 Coríntios vai falar sobre a sabedoria revelada de Deus a nós. Um livro chamado A Pirâmide da Sabedoria, do Beth Macker, eu não sei falar o sobrenome dele, ele diz que a Bíblia revela a nós, criaturas temporais, em lugares e tempos fixos, um pouco da sabedoria oculta e eterna. É Deus iniciando uma conversa conosco. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós estamos, de fato, reconhecendo, ou melhor, conhecendo o caráter eterno de Deus. Na verdade, nós precisamos entender isso de uma maneira muito profunda. Isso tem que estar claro em nossos corações, para que a gente, de fato, não caia em falsas heresias e em falsos evangelhos. Porque a verdade, irmãos, que o centro do Evangelho é Cristo. O nosso guia de fé é a Bíblia Sagrada, e a igreja é a representação do reino de Deus na terra. Se tem alguma coisa fora disso, não é de Deus. Se você está em uma congregação, se você está em uma comunidade onde Jesus Cristo não é o centro, isso não é uma comunidade cristã. Porque a comunidade cristã tem Jesus Cristo, a ação de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, os mandamentos de Jesus Cristo como centro. O homem não é centro de nada. Nossa inteligência, nosso intelecto não é centro de nada. Jesus Cristo é o centro da igreja. Há outro ponto que é importante relembrarmos, que a Bíblia Sagrada é o único meio de conhecermos a Deus face a face de forma plena. Veja, nós somos pentecostais. Cremos que Deus derrama profecia sobre o povo. Cremos que Deus opera e ainda manda sonhos, ainda faz visões no meio da sua igreja para edificação da igreja. Mas o meio de conhecer o caráter de Deus é a Bíblia Sagrada. Então, se você está em comunidade que diz, olha, existe algo além da Bíblia, isso não é uma comunidade cristã, isso é uma seita. Porque nós cremos que a Bíblia é o único meio de conhecer a Deus verdadeiramente. É o único meio de conhecer Deus verdadeiramente. É nosso guia. Veja, irmãos, é muito interessante isso. Na Bíblia, a Bíblia nos mostra, nos revela quem Deus é verdadeiramente.
Você provavelmente vai olhar para mim, provavelmente não, você vai olhar para mim e vai encontrar vários defeitos. Você vai olhar para o seu irmão lá e você vai encontrar coisas erradas. Você vai olhar para si mesmo e vai encontrar um monte de coisa que não presta. Mas quando você olha para a Bíblia, você encara, você vê cara a cara quem Deus é. E você fala assim, Ele é perfeito, Ele é incrível, Ele é eterno. Nele não há nada de errado. Ele é Deus, Ele é santo. E por último, irmãos, uma igreja precisa entender que ela é a representação do reino de Deus aqui na terra. Nós temos uma falsa impressão que o reino de Deus ainda vai chegar. Isso está errado. O reino de Deus já está entre nós. A igreja é a representação do reino de Deus. Uma junção de gente diferente. Pessoas que falam de maneira totalmente diferente. Né? Pessoas que têm um sotaque mais para lá, outros têm um sotaque mais para cá, pessoas que vêm de culturas diferentes, pessoas que têm costumes diferentes, mas todas foram alcançadas pela mesma graça de Jesus Cristo, e andamos juntos marchando para o dia da redenção completa, onde nossos corpos serão transformados, onde o que é pecado vai se revestir do que é totalmente, que não vai ter mais pecado, como Paulo fala aos Coríntios, e lá nos céus estaremos com Ele em glória para todo sempre, além do rio azul. Aleluia. Irmãos, e é nesse contexto, como eu falei anteriormente, que Paulo está escrevendo para relembrar o povo de Coríntio a importância do evangelho cristão, o evangelho centralizado em Cristo Jesus. O evangelho, irmãos, naquela época, na igreja de Coríntio, estava se misturando com filosofias. A igreja de Coríntio queria criar um evangelho híbrido, misturado com sabedoria humana, parece até os dias que vivemos hoje, onde muitas congregações têm literalmente misturado o que é evangelho de Jesus Cristo com falsas filosofias, com sabedoria humana. Não, é porque existe uma chave que você vai usar e começa a se colocar dentro da igreja, dentro da comunidade, coisas que não são bíblicas, ao ponto, irmãos, dos púlpitos estarem oferecendo um evangelho a gosto da freguesia, como se o evangelho fosse um produto que se coloca na prateleira e se oferece ao freguês quando ele quer e como ele deseja. Como se o evangelho fosse montado para amaciar o nosso ego. Como se o evangelho fosse, como se a ação extraordinária de Cristo Jesus, aquele que é Deus eterno, se vem à terra, é concebido de maneira sobrenatural através do Espírito Santo, nasce de maneira natural, vive como homem, 100% Deus, aos 33 anos é levado à cruz, morto, ao terceiro dia ressuscita, e ressuscitando ele vence a morte e o pecado, está à destra do Deus Pai e voltará para nos buscar. Nós olhamos para essa magnitude do evangelho e falamos assim, não, peraí, existe uma coisinha melhor para você. Deus quer tratar de você assim, olha, não, Deus tem um carro, Deus tem uma casa, Deus tem isso. Não, irmãos, o evangelho é sobre Jesus. O evangelho não é sobre você. O evangelho não é sobre mim. O evangelho é sobre Jesus, a graça de Jesus. O evangelho é sobre um Deus que planejou desde a eternidade a nossa salvação. De um Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio à terra e executou o plano de Deus. E do Espírito Santo, que nos garante a salvação em Cristo Jesus. Isso é evangelho. E é isso, irmãos, que eu queria hoje falar aqui rapidamente. A primeira coisa que nós vemos quando lemos o capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, é que o evangelho está centrado na morte de Cristo na cruz. Sem a morte de Cristo, não haveria evangelho. Sem a morte de Cristo, não haveria, irmãos, congregação na igreja. Sem a morte de Cristo, não haveria o poder da ressurreição. Sem a morte e ressurreição de Cristo, nós não teríamos a esperança que iríamos para os céus. Nós vivemos em um momento hoje em que, por muitas vezes, queremos esconder o fato que Cristo morreu na cruz. Por muitas vezes nós vivemos uma prática como se a morte de Cristo fosse uma vergonha. E só falamos de Jesus Cristo como o Rei dos Reis. Jesus Cristo assentado à destra de Deus Pai. E não está errado não, irmãos. Jesus Cristo realmente é Deus. Está sentado à destra de Deus Pai. Mas a morte de Jesus não é vergonha. A morte de Jesus Cristo é um símbolo de vitória. A morte de Jesus Cristo não é algo que nos envergonha, mas é algo que vem aos nossos corações e fala assim, realmente eu fui salvo através da morte de Jesus.
Nós precisamos entender que sem a morte de Jesus não haveria ressurreição. Ao ponto de que a ferramenta que Jesus usa para vencer a morte, eu falo essa frase muitas vezes, a ferramenta que Jesus Cristo usou para vencer a morte foi sua própria morte e ressurreição. A morte não foi capaz de parar Jesus. O pastor Ivaldo, ele tem uma frase que toca no meu coração. Antes de Jesus, a morte era uma caverna fechada, onde você entrava e ficava preso. Mas depois de Jesus, na verdade a morte se tornou um túnel. Nós só passamos por ela e estaremos na eternidade com Ele. Nós precisamos entender, irmãos, que o Evangelho está centrado na morte de Jesus Cristo. Nós, quando estamos na Santa Ceia, nós relembramos a morte de Jesus Cristo. Como representado no pão. O pão, irmãos, é partido, esmiuçado, para representar as pisaduras, as feridas que se abriram nas costas, no corpo de Jesus. O profeta Isaías vai dizer, pelas suas pisaduras fomos sarados. O pão é partido representando os chicotes que bateram nas costas de Jesus, os chutes que ele levou, a coroa de espinho que bateram para entrar em sua cabeça, a lança que entrou no lado do seu corpo. O cálice representa o sangue derramado na cruz do Calvário. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, estamos brancos como a neve, aleluia! Aleluia! Nós não podemos diminuir a morte de Jesus. Paulo vai dizer, eu preguei um evangelho de Cristo e este crucificado. Jesus, quando andou para o caminho do alto do Gólgota, ele andou como se um príncipe estivesse andando para a sua coroação. A morte não foi o fim de Jesus. A cruz não foi o fim de Jesus. A cruz foi um meio que Jesus usou para vencer a morte, o pecado e nos dar paz com Deus novamente. Nós temos que relembrar, irmãos, o conteúdo do Evangelho. Veja o que Paulo fala no verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus e esse crucificado. O que Paulo demonstra aqui é que nós não precisamos de retóricas e de filosofias. Nós não precisamos de coisas muito elaboradas. Eu não estou dizendo que os irmãos não devam estudar. Não estou dizendo que os irmãos não devam fazer cursos, como a nossa igreja tem curso de teologia. Faça, irmão, é bom. Mas não é através da sabedoria humana, mas é através da revelação de Jesus Cristo e esse crucificado que o Evangelho tem poder sobre nós. Aleluia! A cruz, irmãos, aponta para a justiça e para o amor de Deus. O Evangelho centraliza-se na cruz e na morte de Cristo. A morte de Cristo não é uma doutrina periférica do cristianismo, mas é sua própria essência. A cruz, irmãos, não é um apêndice, ela é o núcleo, ela é o centro, ela é o eixo, é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo. A cruz com Jesus pregado representa o sacrifício pleno e real do Cordeiro Imaculado pelos nossos pecados. E a cruz vazia representa a soberania de um Deus que vence a morte e é eterno e agora está sentado à destra do Deus Pai. Aleluia! A morte, irmão, a morte substitutiva de Cristo na cruz é o ponto central e culminante do Evangelho. Não há outro Evangelho a não ser pregado, senão o de Jesus Cristo e esse crucificado. Não há outro Evangelho. Veja, Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, e no verso 11, na parte A, ele vai dizer, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas entenda, irmão, mas todas as vezes que a igreja perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela perde de vista a essência do próprio Evangelho. Todas as vezes que você para e esquece o que Jesus Cristo fez na cruz, você perde o foco da própria essência do Evangelho. Não existe outro Evangelho que não se inicie na cruz. Não existiria graça se Jesus não passasse pela cruz. Não existiria paz com Deus se não houvesse o sacrifício pleno de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro
que venceu a morte. É no Cristo glorificado que se encarna toda a sabedoria de Deus. Veja, Paulo ele vai nos lembrar que existe uma dedicação exclusiva ao Evangelho. No capítulo 2, ele ainda vai dizer: eu mesmo, irmãos, quando estive com vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para que não se proclamasse, para lhes proclamar o mistério de Deus. Há duas coisas importantes que nós temos que perceber nesse texto, principalmente nós que somos uma igreja pentecostal. Por muitas vezes nós temos aquele mau costume, irmão, tem um mistério para lhe contar. E o mistério é um negócio misterioso. Parece até Scooby-Doo, né? Tem um mistério, vou descobrir aqui um mistério. Mas a verdade é que quando nós olhamos para a luz da Bíblia, os mistérios de Deus são mistérios revelados. Os mistérios de Deus não é nada escondido. Paulo, inúmeras vezes, em Coríntios ele vai falar isso, em Colossenses ele vai falar isso, em Efésios ele vai falar isso. Ele vai dizer assim: existe um mistério de Deus. E a pessoa fala assim: qual é o mistério de Deus? Jesus Cristo e esse crucificado. Existe um mistério de Deus. Olha, Deus quer revelar um mistério a vocês. Qual é o mistério? Jesus Cristo e esse crucificado. Existe o melhor de Deus para vocês. Olha, qual é o melhor de Deus para mim? Jesus Cristo e este crucificado. Ah não, existe uma bênção eterna para você. Qual é a bênção? Jesus Cristo, este crucificado. Os mistérios de Deus são revelados a nós através da cruz de Cristo. Aleluia! Aleluia, irmãos. Deus, ele tem algo extraordinário preparado para nós, que é a redenção completa. No dia da redenção completa, nós teremos algo extraordinário, como cantamos aqui. Mas existe algo bem maior, é a morte e ressurreição de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, entender que a pregação do Evangelho é a maior necessidade da igreja e a maior necessidade do mundo. O Evangelho significa notícia. E os discípulos, veja, se você for em Atos capítulo 2, a primeira vez que nós temos na Bíblia uma pregação feita por um apóstolo, por Pedro. Pedro, ele não fala nada além de Jesus. Ele começa lá em Abraão, até chegar em Jesus Cristo, ao ponto de ele dizer assim: se vocês soubessem verdadeiramente quem é Jesus, vocês não teriam crucificados. O Evangelho, ele aponta para Jesus. O Antigo Testamento todinho aponta para Jesus. Aquela coluna de fogo que aquecia o povo no deserto representa Jesus nos livrando do frio. A nuvem que livrava o povo do sol escaldante representa Jesus nos livrando do sol escaldante do pecado. O pão que caía do céu representa Jesus, e o próprio Jesus, através do apóstolo João, vai dizer que Jesus disse: eu sou o pão da vida que era descido do céu. O vento que soprou e abriu o mar vermelho representa Jesus, abrindo um caminho de nós até Deus. Jesus Cristo, ele é representado em todas as coisas do Antigo Testamento, até na pedrinha que saiu da baladeira de Davi. Porque o próprio profeta Daniel, quando vai revelar o sonho de Nabucodonosor, ele vai dizer que Jesus Cristo é uma pedra que vem sem auxílios de mão humana, esmiuça todos os reinos, e nessa pedra haverá um reino que reinará para todos sempre. A Bíblia aponta para Jesus. Não existe outro evangelho, irmãos, que não seja o evangelho de Jesus Cristo. Precisamos de pregadores que tenham paixão pelo evangelho, que não temam, que não tenham outra mensagem a não ser o evangelho, que não tenham outro sonho que não seja o evangelho, que não tenham outra bandeira além do evangelho, que não tenham outra atração que não seja o evangelho. Irmãos, nós temos que entender que nós não militamos por uma causa. Nós precisamos compreender que nós não militamos por um ideal, não é isso. Nós não militamos por uma bandeira de um partido social, não. Nós militamos por Jesus Cristo. A nossa bandeira é Jesus Cristo. E nessa bandeira tem um sangue do Cordeiro que venceu a morte. Nós marchamos por Jesus. Paulo vai dizer aos Filipenses: se você não milita por Cristo, você milita contra Cristo. Precisamos de pessoas que militem por Cristo.
nenhuma mensagem pode ocupar o lugar da mensagem da cruz. Nós também vemos, irmãos, aqui no texto que Paulo vai escrever aos Coríntios, que o evangelho é a única maneira, Paulo vai nos mostrar a única maneira de pregar o evangelho. A primeira coisa que Paulo nos mostra é que existe um fato, um aspecto negativo, quando você quer pregar o evangelho baseado na sua própria sabedoria, baseado na sua própria inteligência, no seu próprio intelecto. Mas existe também uma maneira positiva, quando você de fato tem temor e tremor perante a pregação do evangelho. O evangelho, a pregação do evangelho não pode ser um discurso pronto. Não é um esboço pronto, não é um script pronto, onde você vem e fala coisas do seu coração. Paulo vai dizer que o evangelho é revelado através de ação sobrenatural de Cristo Jesus. Através de ação sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. É o Espírito Santo que nos revela quem é Jesus. E através da revelação sobrenatural do Espírito Santo, nós pregamos um evangelho de poder. Sem o poder do Espírito Santo, irmãos, não há evangelho. O Mark Lloyd Jones, ele vai dizer que a pregação é lógica em fogo. A pregação é razão eloquente. A pregação é teologia em fogo. É teologia vinda por intermédio de um homem que está através ou cheio do fogo do Espírito Santo. Veja, a pregação é a teologia vinda por intermédio de um homem que está cheio do fogo do Espírito Santo. Nós precisamos entender que precisamos do Espírito Santo para que de fato a gente consiga transmitir um evangelho pleno de Jesus Cristo. O John Wesley, ele vai dizer: ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. O que ele está querendo dizer assim: ou você se enche do fogo do Espírito Santo, ou pegue seu pedaço de papel e jogue no fogo, porque seu intelecto não serve de nada diante da ação sobrenatural do Espírito Santo. Aleluia. Nós vemos também, irmãos, do verso 6 ao 9, que o evangelho foi concebido na eternidade e faz parte do plano eterno de Deus. A primeira coisa que nós temos que lembrar e ficar claro em nossa mente é que a cruz não foi um plano B de Deus. É que a morte de Jesus Cristo não foi um erro de cálculo de Deus. Tem gente que acha que Deus ele errou, ou que Deus ele planejou errado, ou que a cruz foi uma maneira que Deus procurou e achou para de fato nos salvar. Isso é heresia, irmãos. A cruz de Cristo sempre foi o plano A de Deus. A morte de Cristo e ressurreição de Cristo sempre foi o plano A para a nossa salvação. Não ache você que Deus errou um cálculo. Jesus Cristo crucificado é a sabedoria de Deus, de fato estampada a nós. A verdadeira sabedoria, não a sofia da filosofia, mas a sabedoria de Deus é o evangelho, é a mensagem de Cristo crucificado. A sabedoria de Deus é isto. Nós precisamos deixar isso claro em nossa mente, porque senão a gente vai cair em coisas assim meio erradas, sabe? Não, mas espera aí, será que Deus não errou aqui em botar Jesus? Será que não foi o plano B de Jesus? Não, irmãos, sempre foi o plano A. A nossa salvação foi planejada por Deus na eternidade. Até mesmo a morte de Cristo estava em seus planos. Veja, irmãos, que está em Atos, capítulo 2, verso 22 ao 23. Pedro vai dizer: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecido de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte vencesse. Aleluia! Jesus Cristo, irmãos, ele já estava crucificado por nós desde a eternidade. O plano A de Deus sempre foi isso. O planejamento de Deus sempre foi esse. Deus não erra. Deus não faz nada por acaso. Jesus Cristo sempre foi o plano A. Ele sempre foi o Cordeiro imaculado, sem marca, sem pecado, que seria entregue por nós.
Ele sempre foi o cordeiro que venceu a morte. Ele sempre foi aquele que veio à terra, caminhou como homem, mas passou pela morte, mas venceu ela com sua morte. Jesus Cristo é o nosso Senhor eterno. Jesus Cristo nos derrama graça. Jesus Cristo nos derrama amor. É por isso que João, capítulo 3, versículo 16, é tão extraordinário. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o tipo de versículo que nós que somos pentecostais deveríamos ler pulando, gritando e salteando de alegria. Esse é o tipo de versículo que deveria estar estampado, se calhar, na sua porta, no espelho do seu banheiro, da sua casa de banho, na porta do seu quarto, na cabeceira da sua cama. Fosse o versículo que fosse até o protetor de tela do seu celular. Porque esse versículo mostra a grandeza do amor de Deus para nós, pecadores, miseráveis, inimigos de Deus, escravos do pecado, destinados à morte, guiados pelo espírito desse século. É isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2. Mas Deus, que é amor, nos amou, dando seu Filho Jesus para morrer por nós. E agora nós temos paz com Ele novamente. Aleluia! Aleluia, esse é o plano A de Deus. A verdadeira, irmão, sabedoria de Deus é esta. O conhecimento da verdadeira sabedoria de Deus está em Cristo Jesus. Irmãos, pela sabedoria humana, o homem não conheceu a Deus. O homem não é capaz de conhecer a Deus pelos seus próprios méritos. Você talvez consiga conhecer Buda se subir em uma montanha muito alta. Talvez você consiga conhecer o túmulo onde dizem que está Pedro, se você for até o Vaticano. Você consegue conhecer e ver, se você for lá em Fátima. Talvez você consiga conhecer e encontrar os restos mortais de Allan Kardec. Então você vai conseguir encontrar, talvez, se pesquisar muito, os restos mortais de Paulo, os de Pedro, os de Filipe, os de Mateus. Pelos seus méritos, você vai conseguir encontrar restos mortais de pessoas extraordinárias, ou altares de várias religiões. Mas pelos seus méritos humanos, você não consegue conhecer e nem consegue encontrar a Deus. Nós não encontramos na Bíblia, irmãos. Não encontramos na Bíblia nenhum momento das pessoas ou do homem indo até Deus. No Jardim do Éden, quando Deus cria Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus ia até Adão. Quando nós, depois do pecado, da queda, é Deus que vai até Noé. Depois do dilúvio, é Deus que se revela a Abraão. Quando nós vamos seguindo a Bíblia e chegamos no Novo Testamento, é Jesus que escolhe os discípulos. Em Atos, é Jesus que se revela a Paulo. Veja, irmãos, Paulo não teve uma visão de Jesus. Paulo viu Jesus face a face, por isso que ele é apóstolo. É Jesus se revelando a Paulo. Não ache você que pelos seus méritos humanos você conseguiria encontrar Deus. É sempre Deus se revelando a nós. Por isso que pela sabedoria humana você não tinha condições de conhecer a Deus, mas pela sabedoria de Deus o homem foi salvo pela cruz. Aleluia! A crucificação, irmãos, foi a mais terrível injustiça, pois Jesus era inocente. A crucificação foi a mais profunda ingratidão, porque Jesus andou fazendo bem. A crucificação foi a mais terrível crueldade, porque crucificaram o Senhor da glória. A crucificação foi a mais perversa impiedade, pois crucificaram o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Um ato terrível, um imenso mal, que abre portas para o bem. Veja, o ato de crucificarem Jesus, a maldade do coração dos homens de escolherem a Jesus ao invés de Barrabás, abre as portas para uma graça insubstituível de Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, isso é extraordinário. Eu gosto mais desse hino, Jesus, Jesus, Jesus. Se não fosse Jesus, eu já estava nas trevas e nunca pertenceria à verdadeira luz.
Hoje vivo alegre, pois o meu Salvador me livrou das trevas. Aleluia. Isso é o evangelho de Deus, irmãos. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele liga o fato de crucificarem a Jesus, o Senhor da glória, com o verso 9, e ele vai dizer assim, olha, está vendo isso? Está vendo essa coisa que parece loucura? E no capítulo 1 ele vai dizer que a cruz é loucura para os gregos e vergonha para os judeus. Porque os gregos vão dizer, não faz sentido nenhum. Um Deus eterno, um Deus todo-poderoso. Paulo, ele vai dizer aos Filipenses, e mesmo ele sendo Deus, tendo todas as características de Deus, ele deixou a sua glória e viu a terra, e o grego vai dizer, não faz sentido. Porque para mim, Deus é um negócio extraordinário, assim, é Zeus, tipo, é um negócio distante. Mas o que o cristianismo está dizendo é que o Deus dele veio à terra e viveu assim como um homem comum. Mas não só isso, ele morreu. Isso é loucura. O judeu vai dizer, não, isso é vergonha. A cruz é símbolo de vergonha. A cruz, isso é loucura. Como é que, não tem como o nosso Deus ter sido crucificado numa cruz, o nosso Salvador. E parece uma tanta hipocrisia, porque os mesmos judeus que falam que é loucura, ou melhor, que é vergonha, são os judeus, em João capítulo 12, que cantam o Salmo 118, dizendo, Hosana, Hosana nas alturas. É vergonha. Mas Paulo vai dizer que para nós, aleluia, a cruz para o grego é vergonha, melhor, é loucura. Para o judeu é vergonha. Mas para nós é poder de Deus. Para nós é poder de Deus. Irmãos, o poder de Deus é o evangelho. É poder de Deus porque nós entendemos que nós estávamos longe de Deus. Nós compreendemos que nós éramos pecadores, distantes de Deus, mas a cruz nos reconciliou com Deus novamente. Isso é fantástico. Paulo vai dizer no verso 9, mas como está escrito, ou seja, a crucificação de Jesus Cristo vai abrir as portas para algo extraordinário. Ele vai dizer, o extraordinário que a crucificação abriu é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam. Isso é fantástico. Foi a crucificação do Senhor da glória que abriu as comportas da glória. Foi a crucificação do Senhor da glória que abriu o caminho para Deus. Foi a crucificação do Senhor da glória que abriu a porta de entrada para o paraíso e para as bem-aventuranças eternas. Porque Jesus crucificado em nosso lugar. Aleluia. Porque Jesus foi crucificado em nosso lugar. E Deus, irmãos, preparou para nós um céu. E uma bem-aventurança eterna. Há uma promessa que esse Cristo que foi crucificado um dia voltará. Deixe-me avançar, que já está perto já são quase 11. Deixe-me avançar para o final. Veja, irmãos, eu estou falando muito de cruz e de morte de Jesus. Eu estou falando muito de um Jesus que foi crucificado. Mas nós também não podemos esquecer que esse Jesus Cristo ressuscitou. Por isso que, aleluia, tudo na vida de Jesus é importante. Seu ministério é importante. A sua caminhada para o lugar chamado Caveira, para o alto do Gólgota, sendo chicoteado, xingado e chutado. Aleluia. É importante. Na sexta-feira, pegaram os braços de Jesus, pegaram seus pés, colocaram uma coroa de espinho, pegaram ele e penduraram no meio de 2 ladrões, dizendo assim, olha, tá vendo? É só mais um. Debocharam de Jesus, e debocharam dos judeus, dizendo assim, eis aqui o rei dos judeus. Jesus Cristo, ele foi esquecido, desamparado.
Se eu e você estivéssemos lá, nós faríamos a mesma coisa. Não ache você que você é melhor do que Judas. Não ache você que você é melhor do que Pedro. Não ache você que você é melhor do que Filipe, que mesmo depois de ele ressurreto, ainda duvidou da sua ressurreição. Nós também teríamos esquecido Jesus na cruz. Só que a sexta-feira foi passando e Jesus não morria. E o profeta Isaías tinha dito, nenhum osso dele seria quebrado. Desculpa, o profeta falou, não tenho certeza se foi Isaías, salmista. E normalmente eles quebravam as pernas para que quem estivesse morto na cruz não tivesse condição de fazer um movimento e respirar. Porque eles se apoiavam num prego que estava fincado em seus pés. Então, para acelerar a morte de Jesus, eles pegaram uma lança e furaram o seu pulmão. E foi no decorrer do dia, até que chegou o momento em que Jesus falou, está consumado. Irmãos, essa frase, ela significa que todo o preço foi pago. A maldição que estava sobre nós, Jesus Cristo levou. Paulo vai dizer que ele se fez maldição por nós. Ele se fez pecado por nós. Aleluia. E quando ele falou tetelestai, está consumado, ele está dizendo, olha, eu venci. Ele está mostrando para o cosmos, para o universo, para todos. O diabo, o inferno, o pecado não tem poder mais sobre vocês. Está pago. Os discípulos se espalharam. Aleluia. Esqueceram Jesus. No sábado eles estavam escondidos. Aleluia. Pedro estava envergonhado. No domingo as mulheres foram até o túmulo. Aleluia. Caminhando e chegando no túmulo, elas são surpreendidas com algo extraordinário. A pedra foi removida. Oh meu Deus, o que aconteceu? Os guardas estavam desacordados. E elas entram agoniadas no túmulo e começam a procurar o corpo do nosso mestre, aleluia. E não encontram. E desesperadas elas saem e encontram um anjo assentado sobre a pedra. E perguntam, onde está o corpo do meu mestre? Onde colocaram ele? E o anjo responde, mulheres, porque vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está. Num domingo como este, na manhã como esta, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Passaram-se 40 dias com seus discípulos, até que no alto do monte, Jesus Cristo foi sendo levado para os céus. E os discípulos e a multidão olhava alto para Jesus, talvez chorando, dizendo assim, o meu mestre foi levado. E uma voz se ouviu, varões galileus, porque vocês olham para o alto? Da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. Essa é a mensagem do Evangelho. Não existe nada além disso. O Evangelho é sobre Jesus e este crucificado, sobre Jesus e este ressuscitado, sobre Jesus e este Rei dos Reis, sobre Jesus e este que um dia voltará para nos buscar. Um dia, no soar da última trombeta, no abrir e piscar de olhos, nós seremos, os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis. E nós, aqueles que estiverem aqui em terra, seremos translardados. Aquilo que é mortal será revestido da imortalidade. Aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. E todos nós estaremos em glória com Deus para todo sempre. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15. Que os irmãos não têm uma palavra talvez tão favorosa, pentecostal,
Mas eu tenho para lhe dizer que Jesus Cristo é suficiente para a sua vida. Que a mensagem de Jesus é sobre um Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e um dia voltará para nos buscar. Fique em pé, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai eterno, muito obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu és bom. Obrigado, Jesus, porque Tu és santo. Obrigado, Deus, porque Tu és eterno. Te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui em Tua presença, glorificando o Teu santo nome, exaltando aquele que é merecedor de todas as coisas, aquele que tem a glória, quer no céu, quer na terra, quer debaixo da terra. Nós compreendemos e nós cremos que o Senhor é Deus. Nós estamos aqui, Deus, simplesmente para Te glorificar, Te agradecer, Deus, pelo Teu sacrifício imaculado, único, suficiente. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter nos amado, mesmo a gente sendo inimigo, mesmo sermos inimigos Teus, Deus. Deus, eu Te peço que o Senhor se faça presente nesse culto, durante essa Santa Ceia. Em nome de Jesus. 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 Irmãos, tem aquele hino, e eu sei que a hora já se passou, pastor. Você tem aquele hino, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos cantar só uma partezinha antes da Santa Ceia. Depois entraremos aqui na Santa Ceia, pode ser? Deus está aqui, irmãos. E eu lhe convido simplesmente para adorar Jesus Cristo. Diga com todo o seu coração: a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele,
todo fôlego, a Ele glória. A Ele a glória, a Ele a glória. Ele a glória. Levante suas mãos e diga: a Ele a glória. A Ele. Para hoje, toda a eternidade. Para sempre, amém. A Ele, a Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém, amém, amém. Irmãos, abra sua Bíblia, livro de 1 Coríntios ainda, capítulo 11, a partir do verso 23. Aleluia. Aleluia. Glória. 1 Coríntios, capítulo 11, desculpa, a partir do verso 23. Aleluia. 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 Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Aleluia. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Porque aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos redisciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Irmãos, nós iremos agora passar para o momento da ceia do Senhor. Esse sumo de uva, esse cálice, foi feito de uma maneira natural, extraordinária, industrial. Eu não sei onde é que ele foi feito, nem qual processo ele passou. Mas depois da nossa oração, passa a representar o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. O sangue que nos lava e nos deixa mais alvo que a neve. O pão foi feito também de uma maneira totalmente comum, industrializada. Mas após a nossa oração, passa a representar o corpo cortado e moído por Jesus na cruz do Calvário. Os irmãos todos estejam com corações alegres, felizes por hoje tomar a Santa Ceia. Eu não sei, pastor, se os irmãos que se batizaram já cearam? Não? Estão aqui hoje? Os três? Não, tá, tem a... Quem mais se bate no último batismo? Quem não ceiou ainda depois de se batizar? Tem a Ana aqui. Pronto. Irmãos, hoje nós temos uma nova pessoa que vai ceiar conosco. Aleluia! Os irmãos querem, levante sua mão e diga: seja bem-vinda ao corpo do Senhor. Amém. Aplauda o Senhor, irmãos. Momento de alegria. Nós temos uma nova pessoa que vai aqui partir o pão.
nova pessoa que vai ter comunhão conosco. Isso é motivo da gente se alegrar, aleluia. Vamos orar agora, irmãos, pelo cálice e pelo pão, amém? Senhor Jesus, Pai eterno, Deus santo, Deus de infinita e eterna misericórdia, obrigado, Jesus, pela tua graça, obrigado, Jesus, pelo teu amor, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos alcançou. Oh Deus, se não fosse de fato a ação do teu Filho Jesus, nós não teríamos paz contigo. Mas através da ação de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo, revelado através do Evangelho, nós temos agora paz contigo novamente. Deus, eu te peço, Jesus, que o Senhor receba a nossa adoração. Abençoe esse pão, abençoe esse cálice. Que pessoas que estejam doentes aqui, através de simplesmente de comer ou beber esse cálice, sejam curadas. Que pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. Que pessoas sejam cheias de Ti. Que pessoas sejam renovadas e que elas entendam que de fato isso aqui, Jesus, é uma bênção dada por Ti. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos louvar, irmãos, e ceiar ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Aleluia, Jesus. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Aleluia. Eis neste sangue lavado, com roupas que não alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Cante com seu coração alto mais que a neve. Mais que a Se neste sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Com espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele nos amou. Aleluia. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador. Aleluia. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia. Alvo mais que a neve,
Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, todos os irmãos receberam o pão e o cálice? Amém. Aleluia. Aleluia. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Que os irmãos sejam renovados, cheios, transformados e recebam um perdão extraordinário e único de Jesus Cristo. Vamos todos juntos comer do pão do Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também um cálice do Senhor, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Vamos todos juntos beber do cálice do Senhor. Santo, 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 santo. Aproveite esse momento, irmãos, para glorificar e agradecer a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Senhor Deus, Pai eterno, Deus de infinita e eterna misericórdia. Deus, estamos aqui cheios de Ti. Obrigado, Jesus, por nos dar o privilégio de ceiar, de partir o pão e beber o cálice do Senhor. Obrigado, Jesus, porque de fato nós estamos apenas ensaiando o dia da redenção completa, onde cearemos contigo nos céus, onde tocaremos de fato o teu rosto, onde veremos de fato os teus olhos, onde veremos as marcas dos pregos nas tuas mãos e teus pés. No entanto, verdadeiramente nossos olhos irão contemplar que a morte não venceu, que a cruz não venceu, que o inferno não venceu, mas que o Senhor é Deus e Rei e de glória e que está acima de todas as coisas. Aleluia. Deus, eu te peço que o Senhor nos abençoe. Eu peço, Jesus, que o Senhor abençoe essa comunidade, que teu Espírito Santo desça sobre essa comunidade, que essa comunidade possa experimentar, Jesus, coisas extraordinárias. Deus, eu te peço pelos pastores dessa igreja, te peço pela família do pastor dessa igreja. Deus, vem guardando, vem livrando de todo o mal. Eu te peço por cada membro dessa congregação, os irmãos que fazem parte dessa comunidade, que através dessa Santa Ceia, eles sejam cheios de Ti, que eles sejam cheios da Tua glória, que eles recebam agora o perdão dos seus pecados e que eles entendam que o Senhor é suficiente para todos nós. Deus, é isso que te peço, Deus, é isso que te agradeço, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor bem forte, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, podemos nos reunir aqui neste lugar, celebrar o Senhor. Obrigado, Vitor, obrigado, Carlos, Henrique, a Rayane também estão ali, são ali da Igreja do Porto. E fica aqui o convite, em nome do Vitor, Carla, os irmãos que puderem estar ali no Porto. Que hora é o culto? Agora 17h30. Agora às 17h30. Amém? Vai ser todos os domingos agora às 17h30. Amém? Todos os domingos às 17h30. Pova 19h30. Os irmãos que puderem estar ali, estejam com os irmãos, estejam ali
colaborando, estejam ali junto com os irmãos, celebrando ao Senhor. Amém? Deus nos abençoe, que tenhamos um restante de domingo abençoado. Não esqueçam, hoje, às 18h30, nós temos culto dos jovens. Os irmãos estejam aqui conosco. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos nos despedir. Vamos para casa. Pai Santo, Pai Eterno, bendito seja o Teu nome. Deus, nós Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós Te louvamos pela Tua palavra, nós Te louvamos, Senhor, pela instrumentalidade dos Teus servos que aqui, ó Deus, estiveram. Nós Te louvamos, Senhor, porque pudemos estar aqui neste dia, nesta manhã, celebrando ao Teu nome, Pai, adorando, cultuando ao Senhor. Por isso nós entoamos, ó Pai, um cântico de louvor. Por isso em nossos lábios há um cântico de alegria, um cântico de adoração, Senhor. Ó Pai, num domingo, num dia tão singular, onde nós celebramos a ceia do Senhor, onde nós nos ajuntamos ao redor da Sua mesa, Senhor, para lembrar do Teu sacrifício e para lembrar das Tuas promessas. Nós Te louvamos, Deus, nesta manhã, mas nós também Te pedimos, ser conosco. Esteja sobre cada um de nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre os nossos filhos, sobre os nossos entes queridos, ó Deus. Visita o nosso lar, ó Pai querido. Se o Senhor, ó Deus, não faz presente ali ainda, se há pessoas, ó Deus querido, no nosso lar, ó Pai, que ainda não confessaram o Senhor, visita de forma especial. Seja ali, ó Pai querido, falando, ó Pai, durante a refeição, durante a tarde, Deus. Ó Pai, que a Tua presença inunde a nossa vida, Senhor. Tome, Senhor, os nossos corações, em nome de Jesus. Agora, Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas, guardados debaixo da Tua poderosa mão. Pai, guarda-nos em Ti, ó Deus, assegura-nos em Ti, ó Pai, dá-nos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Guarda-nos, ó Pai, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, se conosco em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja de Deus, e nós dizemos amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus.